Oi, gente. Vou compensar um pouquinho o atraso, fazer mais um vídeo hoje. Êxodos 13, Salmos 21 e Lucas 20. A Xuxinha tá aqui hoje. Ela que colo, bebichão. Então vamos lá. Êxodos 13. A consagração dos primogênitos. E disse o Senhor a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Então disse Moisés ao povo: comemorem esse dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com mão poderosa. Não comam nada fermentado. Neste dia do mês de Abibe, vocês estão saindo. Quando o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, terra onde há leite e mel com fartura. Vocês deverão celebrar essa cerimônia nesse mesmo mês. Durante 7 dias, comam pão sem fermento, e no 7º dia façam uma festa dedicada ao Senhor. Coma pão sem fermento durante os 7 dias, não haja nada fermentado entre vocês, nem fermento algum dentro do seu território. Nesse dia, cada um dirá ao seu filho: assim faço pelo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Isto lhe será como sinal em sua mão e como memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios. Porque o Senhor o tirou do Egito com mão poderosa. Cumpra esta determinação na época certa de ano em ano. Depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus e entregá-la a vocês, como jurou a vocês e aos seus antepassados, separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgatem com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço. Resgatem também todo primogênito entre os seus filhos. No futuro, quando os seus filhos lhe perguntarem: que significa isto? Digam-lhe: com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito e da terra da escravidão. Quando o faraó resistiu e recusou deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto os de homens como os de animais. Por isso, sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgatamos os nossos primogênitos. Isto será como sinal em sua mão e símbolo em sua testa de que o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. A partida dos israelitas. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse: Deus certamente virá em exílio de vocês, levem então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Agora vamos ler Salmos, louvar em Salmos 21. Aqui. Davi louva a Deus pela vitória, Salmo de Davi pelo músico Mor. O rei se alegra em tua força, Senhor, na tua salvação, grandemente se regozija. Cumpre-te-lhe o desejo do seu coração, e não negaste as suas súplicas dos seus lábios, pois vais ao teu encontro com as bênçãos de bondade. Pões na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Vida te pediu, aliás, deste mesmo longura de dias para sempre e eternamente. Grande é sua glória para tua salvação.
Glória e majestade puseste sobre ele, pois o abençoaste para sempre. Tu o encheste de gozo com tua face, porque o rei confia ao Senhor, e pela sua misericórdia no Altíssimo nunca vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua mão direita alcançará aqueles que te odeiam. Tu os farás como um forno de fogo no tempo da tua ira. O Senhor os devorará na sua indignação, e o fogo os consumirá. Seu fruto destruirás da terra, e a sua semente dentre os filhos dos homens. Porque intentaram o mal contra ti, maquinaram ardil, mas não prevalecerão. Assim que tu lhe farás voltar as costas, e com tuas flechas postas nas cordas lhes apontarás ao rosto. Exalta-te, Senhor, na tua força. Então cantaremos e louvaremos o teu poder. Muito bem, tô ficando pelo menos afinada. Mas ainda, só que não. Lucas capítulo 20. A origem da autoridade de Jesus. Um dia, Jesus ensinava no templo e anunciava ao povo a boa nova. Chegaram os príncipes e sacerdotes e os escribas com os anciãos. Falaram-lhe: dize-nos, com que direito fazes essas coisas, ou quem é que te deu essa autoridade? Jesus respondeu: também eu vos farei uma pergunta, respondei-me. O batismo de João era do céu ou dos homens? Eles começaram a raciocinar entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele dirá: por que razão, pois, não crestes nele? Se, porém, dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque está convencido de que João era profeta. Responderam por fim que não sabiam de onde era. Replicou-lhe também Jesus: nem eu vos direi com que direito faço essas coisas. Parábolas dos vinhateiros. Então Jesus propôs-lhe esta parábola. Um homem plantou uma vinha, arrendou-a, a vinha inteira, e ausentou-se por muito tempo para a terra estranha. No tempo da colheita, enviou um servo aos vinheteiros para que lhe dessem do fruto da vinha. Estes o feriram e o reenviaram de mãos vazias. Tornou a enviar outro servo. Eles feriram também a este e ultrajaram-no e despediram-no sem coisa alguma. Tornou a enviar um terceiro, feriram também este e o expulsaram-no. Disse então o senhor da vinha: que fareis? Mandarei meu filho amado, talvez o respeitem. Vendo-o, porém, os vinheteiros discorriam entre si e diziam: este é o herdeiro, matemo-lo, para que se torne nossa herança. E lançaram-no fora da vinha e mataram-no. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará esses vinheteiros e dará a vinha a outros. A estas palavras disseram: que Deus não a permita. Mas Jesus, fixando o olhar neles, disse-lhes: que quer dizer então o que está escrito? A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará despedaçado, e sobre quem ela cair, este será esmagado. Naquela mesma hora, os príncipes, os sacerdotes e os escribas procuraram prendê-lo, mas temeram o povo. Tinham compreendido o que se referia a eles ao propor essa parábola. Tributo de César. Puseram-se então a observá-lo e mandaram espiões que se disfarçassem em homens de bem para armar-lhe ciladas e surpreendê-lo no que dizia, a fim de entregarem a autoridade ao poder do governador. Perguntaram-lhe eles: mestre, sabemos que falas e ensinas com retidão e que, sem fazer acepção de pessoa alguma, ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É-nos permitido pagar o imposto ao imperador ou não? Jesus percebeu a astúcia e respondeu-lhes: mostrai-me um denário. De quem leva a imagem e a inscrição? Responderam: de César. Então lhe disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.
Assim não puderam surpreendê-lo em nenhuma de suas palavras diante do povo. Pelo contrário, admirados da sua resposta, tiveram de se calar. Sobre a ressurreição. Alguns saduceus que negam a ressurreição aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: Mestre, Moisés prescreveu-nos: se alguém morrer e deixar mulher, mas não deixar filhos, case-se com ela, o irmão dele, e dê descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro dos quais tomou uma mulher, mas morreu sem filhos. Casou-se com ela o segundo, mas também ele morreu sem filhos. Casou-se depois com ela o terceiro, e assim sucessivamente até os 7, que morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. Jesus respondeu: os filhos desse mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que serão julgados dignos do século futuro e da ressurreição dos mortos não terão mulher nem marido. Eles jamais poderão morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, porque são ressuscitados. Por outra parte, que os mortos hão de ressuscitar é que Moisés revelou na passagem da sarça ardente, chamando ao Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, porque todos vivem para ele. Alguns dos escribas disseram então: Mestre, falaste bem, e já não se atreviam a fazer-lhe pergunta alguma. Cristo é mais que Davi. Jesus perguntou-lhes: como se pode dizer que Cristo é filho de Davi? Pois o próprio Davi, no livro dos Salmos, diz: disse o Senhor a meu Senhor: senta-se à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Portanto, Davi o chama de Senhor, como pois é ele seu filho? Desconfiar dos escribas. Enquanto todo o povo ouvia, disse a seus discípulos: guardai-vos essas escribas, os dos escribas que querem andar de roupas compridas e gostam das saudações nas praças públicas, das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Eles receberão castigo mais rigoroso. Amém.